Será que a máquina de guerra de Vladimir Putin está se estrangulando sozinha, com milhares de caminhões presos em uma fronteira gelada, enquanto seus aliados mais próximos o apunhalam pelas costas? Imagens dramáticas de drones capturam quilômetros de veículos imóveis, faróis brilhando como lápides em neve intocada, sinalizando a morte lenta da ambição russa na Ucrânia. 312 caracteres. Na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia, o epicentro de uma crise se formou recentemente. Cenas impactantes de drones aéreos revelam quilômetros de caminhões congelados e parados, estendendo-se à noite na travessia fronteiriça. Os faróis desses veículos brilham como túmulos de esperanças perdidas sobre a neve fofa. Não é um engarrafamento comum, mas a artéria congelada de um império, o momento em que uma máquina de guerra se sufoca. A guerra de Putin na Ucrânia se perde em silêncio agonizante, a milhares de quilômetros da linha de frente, nos degraus gelados do Cazaquistão, dentro de dezenas de milhares de toneladas de aço. Não se trata de um pesadelo logístico, mas de uma catástrofe estratégica em que a Rússia se estrangula, traída por aliados e cometendo suicídio pela própria paranoia. O quadro na travessia fronteiriça é tão severo e trágico que se estima que cerca de 7.500 a 10.000 caminhões estão parados com suas cargas, número que cresce a cada hora. No 20 de setembro, o tráfego de caminhões passando diminuiu drasticamente, e agora há retorno forçado ou acúmulo em estações improvisadas sem razão aparente. O risco principal é imenso, centenas de veículos aguardam. Tempos de inspeção que antes eram de 10 a 15 minutos agora se estendem infinitamente. Aviões russos decorados com bandeiras, anteriormente ignorados, agora geram suspeitas. Milhares de caminhões transportando peças de alta tecnologia que a Rússia precisa urgentemente para construir mísseis, drones e tanques vindos da China e do Quirguistão estão presos na fronteira russo-cazaca há semanas, incapazes de avançar. Essa fila, estendendo-se por quilômetros, é descrita como o cortejo fúnebre do sonho de amizade limitada de Putin. Por que essa crise colossal surge justamente na fronteira com o Quirguistão, transformando até a nação mais aliada em adversária overnight? Será que esse bloqueio fatídico já ralou no coração do exército russo, forçando-o a recuar onde deveria avançar? 268 caracteres, mas expandido para contexto, esse engarrafamento ritual, carregado de esperanças congeladas, não vem de sanções ocidentais, mas de um golpe silencioso e mortal desferido pelas mãos do aliado mais confiável da Rússia, o Cazaquistão. Após a crise, surgem perguntas dolorosas sobre como essa paralisia logística maciça na fronteira com o Quirguistão se originou, revelando o colapso profundo de uma aliança supostamente eterna. E uma dúvida paira. Quando essa artéria obstruída fará o coração do exército russo parar no fronte? Para desvendar, é preciso mergulhar nessa fronteira gelada e examinar a anatomia da execução econômica russa na fronteira com o Quirguistão. No coração dessa enascada bordeira reside uma matemática simples e cruel. Com a invasão da Ucrânia, a Rússia enfrentou um embargo total de tecnologia ocidental. Uma máquina de guerra moderna não funciona sem microchips, sensores, peças mecânicas avançadas e óticas. Os mísseis de Putin não alcançam alvos sem essa tecnologia ocidental, os tanques russos não disparam sem esses chips, e os drones russos não voam sem esses sensores. Para preencher a lacuna, o Kremlin dependeu de uma única saída clandestina, a China. Esses produtos tecnológicos de duplo uso da China foram o sangue vital de uma operação massiva de contrabando chamada importações paralelas pela Rússia. E a rodovia principal por onde esse sangue fluía era o Cazaquistão, aliado e parceiro na União Econômica Eurasiática. Por anos, essa rota funcionou sem percalços. Mercadorias entravam no Cazaquistão da China, passando rapidamente pela alfândega de sua nação irmã, a Rússia, chegando às fábricas secretas de defesa nas montanhas dos Urais. Mas, como vimos, esse cenário terminou abruptamente. A pressão diplomática silenciosa mas intensa de Washington e Bruxelas, durando meses, finalmente deu frutos. O Ocidente apresentou ao presidente cazaque Tokayev um ultimato cristalino: escolha bilhões em investimentos do Ocidente e acesso ao sistema financeiro global, ou torne-se um Estado para apoiando crimes de guerra russos. E Tokayev optou por sacrificar Putin a assinar seu próprio suicídio econômico. Foi quando o inferno se desencadeou na fronteira cazaque. Será que essa parábola de lealdade traiçoeira, com agentes alfandegários agora vasculhando cada carga como caçadores implacáveis, humilha Putin mais do que qualquer batalha perdida? Imagine o som estridente de caixas sendo abertas.
O cheiro de óleo congelado no ar gelado, o toque gelado de sensores à espera. O que acontece quando apenas uma em cada 100 caminhões passa, e a máquina de guerra russa sente a fome? 312 caracteres. Essa paranoia não foi uma gafe técnica, mas uma operação metódica de peneiramento pelo Cazaquistão para sufocar qualquer carregamento suspeito rumo à Rússia. Os números revelam a brutalidade dessa asfixia. 99% dos caminhões na fronteira agora passam por inspeção completa e minuciosa. Não é uma verificação aduaneira, é uma investigação criminal. Cada engradado é aberto, toda a palete descarregada, cada código de manifesto confrontado com milhares de páginas de listas de sanções ocidentais. Cargas rotuladas como peças de lavadora são vasculhadas para revelar se ocultam microchips para drones Orlan, e o resultado dessa análise profunda fez com que apenas 30 a 50 caminhões por semana atravessem esses portões massivos, comparados a centenas por dia anteriormente. Isso implica uma parada total no comércio, cortando o fluxo vital de tecnologia china como água represada por uma barragem. Significa, além disso, que a máquina de guerra de Putin está morrendo de fome. O custo dessa paralisia logística para a Rússia não se mede apenas em milhões de rublos perdidos, mas nas trincheiras lamacentas, em batalhas perdidas e baixas militares crescentes. É um efeito dominó, sacudindo toda a indústria de defesa russa até o núcleo. Será possível que uma mera pausa para inspeção se transforme em uma vitória militar completa? Com tanques russos virando pilhas de metal inúteis e de brigadas recuando em pânico? Sinta o frio cortante permeando a cabine dos motoristas, o barulho incessante de motores ociosos, a frustração queimando no ar. Como isso poderia mudar o rumo da guerra sem um tiro disparado? 298 caracteres. Vamos decifrar essa reação em cadeia de colapso, passo a passo, seguindo a jornada de um componente crítico único. Esse componente poderia ser um microchip ocidental fabricado na China, essencial para uma máquina de precisão numérica ou o sistema de controle de fogo de um tanque. O primeiro dominó é a fronteira. O caminhão carregando esse chip provavelmente faz parte da fila de 7.500 veículos, esperando semanas na fronteira cazaque a menos 20 graus. O motorista, apavorado, sabe que transporta carga sensível, ciente de que as autorities cazaques agora não mais fecham os olhos, ao contrário, buscam uma oportunidade para proclamar aos parceiros ocidentais, eu peguei. Temendo isso, o motorista pode estacionar e esconder o caminhão, ou arriscar a rota mais cara e perigosa pela Mongólia, percorrendo milhares de quilômetros extras para alcançar a Rússia. Em ambos os casos, o chip não chega ao destino. O segundo dominó é a fábrica, milhares de quilômetros distante, numa unidade de defesa russa em Ekaterinburg ou Tula, uma linha de produção para um impasse. Os trabalhadores jazem ociosos. Por quê? Porque sem aquele microchip preso na fronteira, eles não conseguem montar o circuito eletrônico crítico para o novo tanque T-90 ou o míssil Iskander. O gerente da fábrica pode fazer ligações furiosas para o Ministério da Defesa em Moscou e fornecedores, mas a resposta é sempre idêntica: a carga está presa na fronteira cazaque. É incerto quando chegará. Em deste ponto, a produção cessa. O terceiro dominó é a linha de frente. O preço desse colapso entende-se ainda nas trincheiras lamacentas do fronte de Pokrovsk na Ucrânia. Uma brigada de tanques russa perdeu metade de seus veículos blindados em ataques recentes, aguardando meses por reforços de Moscou. Contudo, aqueles tanques permanecem como pilhas de metal na fábrica de Ekaterinburg, devido a esse microchip único. Sem reforços, essa brigada se torna ainda mais vulnerável aos tanques ocidentais modernos e mísseis antitanque ucranianos. O motivo principal das pesadas baixas que essa brigada sofre e sua retirada forçada na próxima contraofensiva ucraniana não é um erro tático no fronte, mas a paralisia burocrática em um posto aduaneiro a milhares de quilômetros distante. Esse apresenta o exemplo mais nítido de como um gargalo logístico se converte em uma vitória militar. Guerras agora se vencem não só com tanques, também com formulários aduaneiros e notas diplomáticas. O caos na fronteira é, de fato, o resultado de um jogo de xadrez diplomático cruel nos bastidores. Será que Xi Jinping, com quem Putin proclamou amizade limitada, e seu parceiro Tokayev na União Eurasiática, viraram agora inimigos implacáveis, revelando a farsa total da camaradagem russa? Imagine o sussurro de traições secretas, o gosto amargo da desconfiança chinesa, o peso da pressão ocidental pressionando como uma mão invisível. O que resta para Putin quando até os mais próximos o traem?
302 caracteres, esse caos emerge de uma anatomia diplomática implacável. Como Xi Jinping, a quem Putin prometeu amizade eterna, e seu parceiro Tokayev na União Eurasiática, deram as costas nesse novo cálculo. Primeiro, essa crise comprova quão falsa e baseada em desconfiança é a amizade limitada que Putin e Xi Jinping anunciaram ao mundo. Por trás dessa iniciativa russa de controles rigorosos reside a suspeita de que empresas chinesas, temendo sanções secundárias do Ocidente, não enviam produtos sensíveis à Rússia ou enviam mercadorias inferiores. Moscou temia que Pequim a enganasse, negando o suporte adequado. Isso mostra que até amizades ilimitadas têm limites, as alfândegas russas agora desconfiam. Segundo, e crucialmente, isso se manifestou como uma traição silenciosa mas decidida pelo Cazaquistão. O presidente cazaque Tokayev caminhava num fio perigoso. De um lado, a pressão histórica de sua vizinha massiva e imprevisível, a Rússia, ao norte. Do outro, investidores ocidentais como Chevron e Shell, mantendo viva a indústria de petróleo e gás de seu país, e a ameaça secundária de sanções do sistema bancário americano. Tokayev percebeu que a Rússia perdia a guerra na Ucrânia, que o império de Putin ruía sob seu próprio peso, e que se aferrar a esse navio afundando seria suicídio para sua nação. Ele fez uma escolha, priorizou interesses nacionais aos sonhos imperiais de Putin. Ao iniciar essa filtragem para deter transferências tecnológicas para a guerra russa na Ucrânia, enviou uma mensagem ao Ocidente: eu sou seu aliado. Isso declara o colapso total da autoridade de Putin na Ásia Central, que ele vê como seu quintal, revelando que o imperador está nu. Putin reagiu a essa traição. Mas a pergunta paira: quem será o próximo a abandonar o afundamento? No bordão da crise, o que estava destinado a ser uma artéria comercial tornou-se um cemitério de esperanças congeladas. Na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia, caminhões, milhares deles, estão parados há semanas, criando uma fila interminável, descrita como a procissão fúnebre do sonho de amizade ilimitada de Putin. Não são apenas mercadorias que esses caminhões transportam, mas as últimas esperanças da Rússia de continuar sua guerra. Mas o que realmente aconteceu? Este não é um simples bloqueio imposto pelo Ocidente, é um golpe mortal, silencioso e meticulosamente orquestrado, vindo de um aliado tão próximo. Após a crise, surgem perguntas inquietantes. Como essa paralisia logística colossal na fronteira entre a Rússia e o Quirguistão ocorreu? E por que o principal aliado de Putin se transformou em seu maior inimigo da noite para o dia? O que é preciso para que a artéria bloqueada anule o coração do exército russo na linha de frente? Para entender, é necessário ir até aquele local congelado e examinar a anatomia da execução econômica da Rússia na fronteira. No fundo disso tudo está uma matemática fria, mas implacável. A invasão da Ucrânia pela Rússia levou a um embargo tecnológico total do Ocidente. Uma máquina de guerra moderna não pode operar sem microchips, sensores, partes de máquinas avançadas e ótica. Os mísseis de Putin não conseguem encontrar seus alvos sem essa tecnologia ocidental. Os tanques do exército russo não disparam sem chip. E os drones? Sem sensores, ficam parados. Para contornar essa deficiência, o Kremlin confiava em uma única porta dos fundos, a China. Produtos de tecnologia de uso dual da China alimentavam uma operação maciça de contrabando que a Rússia chamava de importações paralelas. O principal corredor por onde esse fluxo vital passava era o Cazaquistão, parceiro da Rússia na União Econômica Euroasiática. Por anos, essa rota funcionou perfeitamente. Mercadorias entravam no Cazaquistão vindas da China, passavam rapidamente pela alfândega e seguiam para aquelas fábricas secretas da indústria de defesa nos Montes Urais. Entretanto, como foi visto, essa situação chegou ao fim. A pressão diplomática silenciosa, porém intensa, de Washington e Bruxelas, que durou meses, finalmente fez efeito. O Ocidente apresentou ao presidente cazaque, Tokay, um ultimato claro: escolher entre bilhões de dólares em investimentos e acesso ao sistema financeiro global ou tornar-se um Estado pária, cúmplice dos crimes de guerra de Putin. Tokay, apegando-se ao interesse nacional, optou por sacrificar o líder russo em vez de assinar sua própria condenação econômica. Essa foi a hora em que o inferno desabou na fronteira cazaque. Não foi um acidente, mas uma operação de triagem sistemática para bloquear cada carregamento suspeito a caminho da Rússia. Os números são assustadores: 99% dos caminhões que chegam à fronteira são submetidos a uma inspeção minuciosa.
Não se trata de uma mera fiscalização, é uma investigação criminal. Cada caixa é aberta, cada palete é descarregado, enquanto os códigos de cada manifesto são comparados com as extensas listas de sanções ocidentais. Agora, apenas de 30 a 50 caminhões por semana conseguem passar pelas enormes portas da fronteira, que normalmente registravam centenas de veículos por dia. Este resultado não apenas interrompe o comércio, mas significa que o fluxo vital de tecnologia da China está sendo cortado, como água acumulando diante de uma represa. Além disso, essa paralisia logística está estrangulando a máquina de guerra de Putin. O custo dessa crise não se mede apenas em milhões de rublos perdidos. O verdadeiro preço é sentido nas linhas de frente, nas batalhas perdidas e no aumento das baixas militares. Essa sequência de colapso é um efeito dominó que abala toda a indústria de defesa da Rússia. O que se segue a esse estrangulamento é uma jornada pela crise, onde um único microchip pode ser a diferença entre a vida e a morte de homens em combate. Sinta o clima gélido, ouça o vento cortante e visualize os caminhões esperando em fila, impotentes. É uma guerra não somente no campo de batalha, mas uma guerra de nervos e estratégias em uma estação de fronteira, onde decisões são tomadas que podem decidir o destino não só de um país, mas de uma era. A fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia se tornou o centro da crise. Imagens dramáticas de drones mostram filas quilométricas de caminhões congelados, imóveis na noite, faróis brilhando como lápides na neve. Não é um engarrafamento, mas a artéria congelada de um império, sufocando uma máquina de guerra. A guerra de Putin na Ucrânia está sendo perdida em silêncio, milhares de quilômetros da linha de frente, nas estepes geladas do Cazaquistão, dentro de dezenas de milhares de toneladas de aço. Não é um pesadelo logístico, mas uma catástrofe estratégica onde a Rússia se estrangula, traída por aliados e por sua própria paranoia. As imagens na travessia são tão severas que relatam cerca de 7.500 a 10.000 caminhões presos com carga. O número cresce a cada hora. Em 20 de setembro, os caminhões não passam para o Cazaquistão, retornam ou esperam sem motivo em estações estreitas. O risco principal, centenas de caminhões. Se antes levavam 10, 15 minutos, agora. Aviões russos gabam bandeira após acidente. Milhares de caminhões carregando peças de alta tecnologia vitais para mísseis, drones e tanques russos, vindos da China e Quirguistão, ficam presos na fronteira Rússia-Cazaquistão há semanas, incapazes de se mover. Essa fila quilométrica é descrita como o cortejo fúnebre do sonho de amizade limitada de Putin. Dentro desses caminhões, não só mercadorias, mas a esperança russa de continuar a guerra congela até a morte. Não é uma sanção ocidental, mas um golpe silencioso e mortal dado pelo aliado mais confiável da Rússia, o Cazaquistão, com suas próprias mãos. Após a crise, surgiram perguntas sobre como essa paralisia logística maciça na fronteira Rússia-Quirguistão ocorreu, e por que o aliado mais próximo de Putin virou seu maior inimigo da noite para o dia. E as pessoas se perguntam quando essa artéria bloqueada parará o coração do exército russo na frente. Para descobrir, é preciso descer a fronteira congelada e examinar a anatomia da execução econômica russa na fronteira kirguiz. No coração dessa desgraça está uma matemática simples, mas implacável. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, enfrentou o embargo total de tecnologia do Ocidente. Uma máquina de guerra moderna não funciona sem microchips, sensores, peças avançadas e ótica. O míssil de Putin não encontra alvos sem essa tecnologia ocidental. Os tanques russos não disparam sem esses chips. Os drones russos não voam sem esses sensores. Para preencher a lacuna, o Kremlin contou com uma porta dos fundos, a China. Produtos de dupla utilização da China foram o sangue de uma operação massiva de contrabando chamada importações paralelas. E a rodovia principal era o Cazaquistão, aliado russo na União Econômica Eurasiática. Por anos, a rota funcionou perfeitamente. Mercadorias entravam no Cazaquistão da China, passavam rapidamente pela alfândega russa, chegando a fábricas secretas na cadeia Urais. Mas, como vimos, isso acabou. A pressão diplomática silenciosa porém intensa de Washington e Bruxelas, por meses, finalmente deu resultado. O Ocidente deu ao presidente cazaque Tokayev um ultimato claro. Você imaginaria um aliado virando arrependimento mortal? Uma traição gelada que esmaga sonhos imperiais? Imagine o frio cortante da fronteira, com caminhões presos, motores roncando baixos como suspiros agonizantes.
O cheiro de combustível queimado paira no ar neviado, misturando-se ao odor metálico do aço congelado. Como algo invisível, mas palpável como o toque glacial do vento nas mãos do motorista, pode tornar um aliado em algo pior que um inimigo. Tokayev enfrentou uma escolha cruel, bilhões em investimentos ocidentais ou isolamento como cúmplice de crimes de guerra russos. Ele escolheu salvar seu país, condenando Putin à asfixia econômica. Na fronteira cazaque, o inferno se destravou. Não foi acidente nem falha técnica, mas uma triagem deliberada e sistemática do Cazaquistão para sufocar cada carregamento suspeito à Rússia. A rusga mostra crueldade. Agora, 99% dos caminhões sofrem inspeção completa e abrangente. Não é alfândega simples, é investigação criminal. Cada caixa aberta, cada palete descarregado, cada código manifestado confrontado às milhares de páginas de listas de sanções ocidentais. Cargas rotuladas como peças de lavadora são vasculhadas em busca de microchips para drones Orlan. Que frutas trouxe essa inspeção profunda? Apenas 30 a 50 caminhões por semana passam pelos portões massivos, que antes viam centenas diários. Resultado: parada comercial. O fluxo vital de tecnologia da China corta como água atrás de uma barragem. E significa que a máquina de guerra de Putin morre de fome. O custo dessa paralisia não se mede só em milhões de rublos perdidos. O verdadeiro preço é nas linhas de frente, batalhas perdidas, baixas militares crescentes. É efeito dominó abalando a indústria defensiva russa. Vamos decifrar essa reação em cadeia, seguindo a jornada de um componente crítico. Será que um único chip pode derrubar um império? Sinta o tremor nas fábricas dos Urais, o ar espesso com poeira de metal, o zumbido de máquinas paradas ecoando como um lamento. Como um chip congelado, invisível ao toque, pode humilhar o leão russo. Esse componente seria um microchip ocidental, fabricado na China, essencial para uma máquina CNC de precisão ou sistema de controle de tiro de tanque. O primeiro dominó, a fronteira. O caminhão carregando o chip provavelmente integra aquela fila colossal de 7.500 veículos, esperando semanas na fronteira cazaque a menos 20 graus. O motorista fica apavorado, sabendo carregar carga sensível, ouvindo que autoridades cazaques não mais fecham os olhos. Pelo contrário, caçam chances de mostrar ao Ocidente: pegamos. De medo, ele pode estacionar e se esconder, ou arriscar rota mongol perigosa, quilômetros extras para alcançar a Rússia. Em qualquer caso, o chip não chega. O que aconteceria se sua própria paranoia traísse suas máquinas? O grito abafado de fábricas ociosas, o cheiro acre de óleo máquinas não usado, o tato áspero de peças inacabadas sob luzes fluorescentes frias. Como um chip perdido humilha estrategistas em Moscou, deixando tanques como fantasmas. O segundo dominó é a fábrica, milhares de quilômetros distante, em Ekaterimburgo ou Tula, a linha de produção para trabalhadores sentados, improdutivos. Por quê? Sem aquele microchip preso na fronteira, não instalam placa eletrônica crítica para tanque T-90 ou míssil Iskander. Gestores ligam furiosos para Ministério da Defesa e fornecedores. Resposta sempre igual: carga travada na fronteira cazaque. Incerto quando chega. Produção para o terceiro dominó, a linha de frente. O preço paga nas trincheiras lamacentas do fronte de Avdiivka, ou similar. Uma brigada de tanques russos perdeu metade dos veículos em ataques recentes, espera meses por reforços de Moscou. Mas aqueles tanques ficam como pilhas de metal em Ekaterimburgo, por causa daquele microchip solitário. Sem reforços, a brigada vulnerável a tanques ocidentais modernos e mísseis antitanque ucranianos. A razão de perdas pesadas e retirada forçada na próxima contraofensiva não é erro tático, mas paralisia burocrática milhares de quilômetros distante. Exemplo claro de como o gargalo logístico vira vitória militar. Guerras vencem não só com tanques, mas formulários alfandegários e notas diplomáticas. O caos na fronteira é fruto de xadrez diplomático implacável nos bastidores. Como o imperador não vê seu trono ruir? O sussurro das negociações noturnas, o ar tenso de salas fechadas, o aperto nervoso dos punhos sobre mesas em conferências. Imaginem Putin, proclamando amizade eterna com Xi Jinping, agora sufocado por dúvidas. Essa crise revela quão falsa e baseada em suspeitas é a amizade infinita entre Putin e Xi.
A raiz das inspeções rigorosas russas é medo de empresas chinesas, temendo sanções secundárias, não enviarem produtos sensíveis ou mandarem subqualidade. Moscou teme engano de Pequim, apoio insuficiente. Mostra limites da amizade sem fronteiras. Segundo, e crucial, traição silenciosa determinada do Cazaquistão. Tokayev equilibrava a corda bamba, pressão histórica da vizinha imprevisível Rússia, investidores ocidentais como Chevron e Shell sustentando indústria petrolífera cazaque, ameaça de sanções bancárias americanas. Viu Rússia perdendo na Ucrânia, Império Putin desmoronando, aderir ao navio afundando seria suicídio tags nacional. Escolheu interesses próprios sobre sonhos imperiais de Putin. Iniciando filtragem para bloquear transferências tecnológica à guerra russa, enviou mensagem ao Ocidente, sou aliado. Declaração de autoridade Putin na Ásia Central, seu quintal, totalmente colapsada. E socorro, o que Putin fez a essa traição? Será que um ultimato ocidental selou o destino de um tirano? O som ecoante de portões fechando, o cheiro de papéis burocráticos, o toque duro de manifestos confiscados. Pense na humilhação, um presidente traído por quem amava irmão, agora isolado como um rei decadente. Isso prova quão frágil é a aliança eurasiática, e quanto Tokayev preferiu riquezas ocidentais à ruína compartilhada. Agora, a pergunta que gela o sangue. Quando essa artéria bloqueada fará o coração da máquina de guerra russa parar de bater? A propagação do colapso, a jornada do microchip crucial. Imagine um microchip. Ele é pequeno, mas vital. Um componente que ilumina o caminho de uma poderosa máquina de guerra. Mas a partir de agora, vamos acompanhar a jornada de um desses chips, que se perdeu na imensidão do deserto e da burocracia. A primeira parada? O congelante limite entre o Cazaquistão e a Rússia. Cerca de 7.500 caminhões, enfileirados sob temperaturas de menos 20 graus Celsius, aguardam sua vez em um impasse aterrador. O motorista, gelado pela ansiedade, sabe muito bem que transporta carga sensível e que as autoridades cazaques não estão mais ignorando esses transportes. Ao invés disso, elas estão em busca de uma oportunidade para se exibir perante seus parceiros ocidentais. Pegamos uma carga suspeita. Com medo de ser descoberto, o motorista pode se ver forçado a parar em um estacionamento escuro e esconder sua carga, ou assumir o risco e encarar a perigosa rota da Mongólia, adicionando milhares de quilômetros à sua viagem. Em qualquer cenário, aquele chip vital não chegará ao seu destino. A segunda peça neste drama se desenrola em uma fábrica da indústria de defesa na Rússia, localizada em Ekaterimburgo ou Tula. A produção está parada. Os trabalhadores, oprimidos pela espera, apenas observam o vazio da linha de montagem. Por que a inércia? Pois aquele microchip, cujas propriedades são essenciais para a nova geração de tanques T-90 ou mísseis Iskander, continua preso na fronteira. As tentativas de contato do gerente com o Ministério da Defesa em Moscou resultam em palavras vazias. A carga está inativa na fronteira cazaque. Não sabemos quando chegará. É isso que retrata a angustiante situação da Rússia. A produção, por consequência, estaciona, e a esperança parece se desvanecer. A terceira etapa dessa crise se desenrola nas trincheiras enlameadas da frente de Pokrovsk, na Ucrânia. As perdas se acumulam. Uma brigada de tanques russa, já debilitada após sucessivas derrotas, agora aguarda por reforços que nunca chegam. Os novos tanques prometidos permanecem parados em fábricas, sem um chip crucial. Sem suporte, essa unidade se torna um alvo ainda mais vulnerável contra os modernos tanques ocidentais e os mísseis antitanque ucranianos. A verdadeira razão para a fragilidade dessa brigada não reside em falhas táticas, mas na paralisia burocrática de uma alfândega a milhares de quilômetros de distância. O que isso nos mostra? As guerras modernas não são apenas vencidas com poder de fogo e estratégia. Elas também dependem do controle aduaneiro e das notas diplomáticas. A catástrofe na fronteira é resultado de um jogo implacável de xadrez diplomático que se desenrola invisível ao público. Como as alianças antes inabaláveis entre Putin e Xi Jinping, bem como o presidente do Cazaquistão, Tokayev, se transformaram em traições silenciosas. Reflita, até onde vai a lealdade? E quem realmente controla os destinos dos exércitos em tempos de desespero? Imagine, milhares de caminhões congelados na fronteira, como tumbas luminosas na neve.
A guerra de Putin está morrendo de asfixia, não no campo de batalha, mas em filas intermináveis. Como um aliado confiável pôde sufocar sua própria máquina de guerra? Esse fato chocante expõe uma traição implacável. 368 caracteres, sem reforços prometidos de Moscou. Aqueles tanques continuam empilhados como lixo metálico na fábrica de Ekaterimburgo, presos por um simples microchip parado na fronteira. Imagine o frio mordendo a pele, o ronco dos motores parados, o cheiro de óleo diesel congelado no ar gelado. Sem apoio, essa brigada russa fica mais frágil diante dos tanques ocidentais modernos da Ucrânia e mísseis antitanque devastadores. Será que Putin percebe que guerras se vencem com burocracia, não apenas armas? Como um gargalo logístico se transforma em vitória militar? Esse caos na fronteira é o resultado de um jogo de xadrez diplomático cruel nos bastidores. Xi Jinping, a quem Putin proclamou amizade limitada, e seu parceiro Tokayev na União Econômica Eurasiática, simplesmente viraram as costas nessa nova equação. Primeiro, essa crise revela o quão falsa e baseada em suspeita era a amizade limitada entre Putin e Xi Jinping. Por trás das inspeções rigorosas russas há a paranoia de que empresas chinesas, temendo sanções secundárias do Ocidente, não enviam produtos sensíveis à Rússia ou mandam mercadorias de baixa qualidade. Moscou teme que Pequim a esteja enganando, sem apoio real. Isso mostra que até amizades infinitas têm limites nas alfândegas russas. Sinta o aroma acre de queijo gorduroso vindo de cargas suspeitas, o toque frio de caixas abertas, os sons de sirenes distantes ecoando no vento siberiano. Mas o mais chocante é a traição silenciosa e determinada do Cazaquistão. Será que Tokayev passou noites em claro, suando frio sob a pressão de um vizinho gigante e imprevisível como a Rússia do Norte? Empresas ocidentais como Chevron e Shell mantinham a indústria petrolífera do país de pé, enquanto a ameaça de sanções do sistema bancário americano pairava no horizonte. Ele viu a Rússia perdendo a guerra na Ucrânia, o império de Putin desmoronando sob seu próprio peso, e se agarrou a esse navio naufragado seria suicídio nacional. O clique de fechaduras sendo abertas em caixas de vidro, cheirando a óleo de maquinário rançoso, precursor de decisões que ecoam no vazio da noite. Então, Tokayev fez sua escolha. Priorizou os interesses nacionais acima dos sonhos imperiais de Putin. Iniciando essa filtragem para impedir transferências de tecnologia para a guerra russa na Ucrânia, enviou uma mensagem clara ao Ocidente: eu sou seu aliado. Isso declara que a autoridade de Putin na Ásia Central, que ele via como seu quintal, desabou por completo. O imperador está nu. Sinta a humilhação queimando como gelo derretido na pele, o silêncio ensurdecedor de acordos traídos ecoando nos corredores do Kremlin. E Putin responde a essa traição. Com paranoia crescendo, o frio se intensificará. Será que o coração da máquina de guerra russa finalmente parará? Num flashback repentino, lembro de dias sorridentes em Davos, apertos de mão calorosos com Xi Jinping. O cheiro de champanhe caro no ar, o toque suave de tapetes macios sob os pés. Aquelas promessas agora se desfazem como neve sob sol quente. Essa reviravolta inesperada, onde um aliado se torna executor, coloca a Rússia no abismo. Como o império sobreviverá ao próximo golpe diplomático? A fronteira congelada é apenas o começo da queda. Recentemente, a fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia se tornou o epicentro de uma crise sem precedentes. Imagens de drones mostram um mar de caminhões parados, estendidos como um cemitério de esperanças congeladas. Este não é apenas um engarrafamento, é a artéria sufocante de um império em colapso. O conflito na Ucrânia está sendo perdido silenciosamente, e o cenário na infinidade de metal que se acumula na estepe do Cazaquistão revela a percepção crítica de que a Rússia está sendo estrangulada por seus próprios aliados. Neste local, cerca de 7.500 a 10.000 caminhões estão atolados, esperando para seguir viagem. O que aconteceu? Os caminhões não estão conseguindo cruzar para o Cazaquistão e estão sendo forçados a retornar. O que está em jogo? O risco de que essas cargas sejam identificadas e rechaçadas. Os caminhões transportam peças e componentes que a Rússia precisa desesperadamente, e por semanas não conseguem se mover. Aqui, não só bens perecíveis estão congelando, mas o futuro da capacidade bélica da Rússia também. A pressão silenciosa, mas intensa, exercida por Washington e Bruxelas teve finalmente seu efeito. O presidente do Cazaquistão, Tokay, teve de tomar uma decisão difícil:
escolher entre investimentos ocidentais ou apoiar um país que comete crimes de guerra. Ele escolheu se distanciar da Rússia, optando por priorizar seus interesses nacionais. Como resultado, uma operação sistemática foi instaurada na fronteira, resultando em inspeções rigorosas de 99% dos caminhões. Essa não é uma simples fiscalização, é uma investigação que desmantela o fluxo de suprimentos rumo à máquina de guerra de Putin. Neste embate, o que acontece na fronteira não é apenas uma questão de logística, mas uma questão de sobrevivência. A retirada do suporte tecnológico levou a um projeto de guerra estagnado. As fábricas estão paradas, incapazes de produzir novos tanques ou mísseis, e as tropas na linha de frente pagam o preço. As batalhas perdidas na Ucrânia agora são o reflexo de uma paralisia que acontece a milhares de quilômetros de distância. A vitória militar não depende apenas de armas, mas também de documentos de alfândega e notas diplomáticas. À medida que o caos se instala, questionamos: como foi que a amizade declarada entre Putin e Xi Jinping se desfez? O que parecia uma aliança sólida, agora se revelou uma relação baseada na desconfiança. E a traição do Cazaquistão, um aliado que clama por sua própria sobrevivência, expõe a fragilidade da influência de Putin na região. No horizonte, a Rússia enfrenta não só uma crise de suprimentos, mas uma calamidade política que pode condená-la a um fracasso inescapável. A grande pergunta permanece: qual será o custo final desta guerra paralisante que agora se desenrola? Na fronteira entre Cazaquistão e Rússia, um drama silencioso se desenrola há semanas. Caminhões congelados, imóveis como fantasmas na neve, formam filas quilométricas. O que começou como uma aliança sólida se transforma em uma traição amarga. Será que esses veículos carregam o fim da máquina de guerra de Putin? Gancho chocante. Imagine milhares de toneladas de esperança russa paradas no gelo, enquanto a guerra em Ucrânia desgasta um império sem fronteiras visíveis. Isso não é só um engarrafamento, é o sufocamento de um gigante por seus próprios supostos amigos. Clique se quiser descobrir como o Cazaquistão virou inimigo jurado da noite para o dia. Caracteres: 387. A fronteira Cazaquistão-Rússia virou epicentro de uma crise dolorosa. Vídeos de drones noturnos capturam quilômetros de caminhões parados, faróis brilhando como túmulos luminosos na neve interminável. Não é trânsito bloqueado, mas uma artéria congelada de um império em agonia. A guerra de Putin na Ucrânia perde-se silenciosa e dolorosamente, milhares de quilômetros da linha de frente, nas esteias geladas do Cazaquistão, dentro de dezenas de milhares de toneladas de aço. Não falamos de pesadelo logístico, mas catástrofe estratégica. Rússia estrangula-se a si mesma, traída por aliados e sufocada por paranoia própria. A situação nas fronteiras é tão grave e trágica que se estima entre 7,5 mil e 10 mil caminhões presos com carga. O número cresce a cada hora. Em 20 de setembro, o tráfego plumeta, caminhões não passam para o Cazaquistão, eles retornam ou ficam presos em estações improvisadas sem motivo aparente. O risco principal? Centenas de caminhões bloqueados chegam mais rápido do que antes. Aviões russos voam sob bandeiras questionáveis, ignorados. Milhares de caminhões transportam peças de alta tecnologia que a Rússia precisa desesperadamente para construir mísseis. Drones e tanques da China e Quirguistão ficam presos na fronteira Rússia-Cazaquistão há semanas, incapazes de avançar. Essa fila quilométrica é descrita como o cortejo fúnebre para o sonho de amizade ilimitada de Putin. Dentro desses caminhões, não só mercadorias, mas a esperança russa de continuar a guerra congela até a morte. Isso não vem de sanções ocidentais, mas golpe silencioso e mortal dado pelo aliado mais confiável da Rússia, o Cazaquistão, com suas próprias mãos. Após essa crise, surgem dúvidas sobre como paralisia logística massiva na fronteira Rússia-Quirguistão ocorreu, e por que o aliado próximo de Putin virou seu maior inimigo da noite para o dia. Pessoas questionam quando essa artéria bloqueada parará o coração do exército russo na frente. Para descobrir, devemos descer a fronteira congelada e examinar a anatomia da execução econômica russa na fronteira quirguiz. De fato, no coração desse desastre na fronteira está uma matemática simples, mas cruel. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, enfrentou o embargo tecnológico total do Ocidente. Uma máquina de guerra moderna não funciona sem microchips, sensores, peças avançadas e óticas. Mísseis de Putin não encontram alvos sem essa tecnologia ocidental. Tanques do exército russo não disparam sem esses chips. Drones russos não voam sem esses sensores.
para fechar a lacuna. O Kremlin confiou em uma única porta dos fundos, China. Esses produtos tecnológicos de duplo uso da China eram sangue vital de operação clandestina massiva que a Rússia chama de importações paralelas. A rodovia principal por onde fluía esse sangue vital era o Cazaquistão, aliado e parceiro na União Econômica Eurasiana. Anos, essa rota operava suavemente. Mercadorias entravam no Cazaquistão da China, depois passavam rapidamente pela alfândega de sua irmã Rússia, alcançando fábricas secretas de indústria de defesa nas montanhas Urais. Porém, como vimos, isso acabou agora. Pressão diplomática silenciosa, mas intensa, de Washington e Bruxelas por meses finalmente deu frutos. O Ocidente deu ao presidente cazaque Tokayev um ultimato muito claro: escolha bilhões de dólares em investimentos ocidentais e acesso ao sistema financeiro global, ou torne-se Estado para ajudando crimes de guerra da Rússia. Tokayev escolheu sacrificar Putin em vez de assinar suicídio econômico próprio. Foi aí que o inferno rompeu na fronteira cazaque. Não acidente ou glitch técnico, mas operação de triagem deliberada e sistemática projetada pelo Cazaquistão para sufocar cada remessa suspeita com destino à Rússia. Números mostram quão implacável foi esse sufocamento. 99% dos caminhões chegando à fronteira agora passam por inspeção completa e abrangente. Não é verificação aduaneira, é investigação criminal. Toda caixa aberta, todo palete descarregado, todo código em todo manifesto comparado contra milhares de páginas de listas de sanções ocidentais. Carga rotulada como peças de lava-louça vasculhada minuciosamente para ver se contém microchips usados nos UAVs Orlan, e qual foi o resultado dessa inspeção profunda. Apenas 30 a 50 caminhões por semana agora permitem passar por aqueles portões de fronteira massivos, que normalmente vêm centenas diariamente. Esses resultados significam parada no comércio. Situação significa fluxo vital de tecnologia da China cortado como água acumulando diante de uma represa. Além disso, situação significa máquina de guerra de Putin morrendo de fome. Custo dessa paralisia logística à Rússia não mede-se só em milhões de rublos perdidos. Custo real mede-se nas linhas de frente em batalhas perdidas e baixas militares aumentadas. É efeito dominó sacudindo toda a indústria de defesa russa até o núcleo. Vamos decifrar essa reação em cadeia de colapso passo a passo seguindo jornada de um único componente crítico. Essa peça pode ser microchip projetado no Ocidente fabricado na China, necessário para máquina CNC de alta precisão ou sistema de controle de fogo de tanque. Primeiro dominó será a fronteira. Caminhão carregando esse chip provavelmente fará parte daquela fila maciça de 7,5 mil veículos esperando semanas na fronteira cazaque a menos 20 graus Celsius. O motorista estará assustado porque sabe que carrega carga sensível e ouviu que autoridades cazaques não fecham olhos mais para tal carga. Ao contrário, buscam a oportunidade de dizer aos parceiros ocidentais: pegamos. Então, por medo, o motorista pode puxar caminhão para estacionamento e esconder, ou considerar rota mongol muito mais cara e perigosa. Dirigindo milhares de quilômetros extras para alcançar Rússia. Em qualquer caso, esse chip não chegará ao destino. Segundo dominó é a fábrica, milhares de quilômetros adiante, em fábrica russa de defesa em Ekaterimburgo ou Tula, linha de produção parou. Trabalhadores sentados fazem nada. Por quê? Porque sem aquele microchip único esperando na fronteira naquele caminhão, não podem instalar placa de circuito eletrônico crítica para novo tanque T-90 de geração ou míssil Iskander. Executivo de fábrica pode fazer ligações irritadas para Ministério de Defesa em Moscou e fornecedores, mas resposta sempre mesma. Carga presa na fronteira cazaque. Incerto quando chegará. Essas frases são elementos que descrevem mais claramente a situação em que Rússia encontra-se. Portanto, produção para. Terceiro dominó é a linha de frente. Preço desse colapso paga-se nas trincheiras lamacentas da frente de Pokrovsk na Ucrânia. Brigada de tanques russos perdeu metade de veículos blindados em ataques recentes e aguarda meses novos tanques enviados de Moscou. Mas esses tanques permanecerão como pilhas de metal na fábrica em Ekaterimburgo por causa daquele microchip único. Sem reforços, esse regimento pode ficar ainda mais vulnerável na frente contra tanques ocidentais modernos de Ucrânia e mísseis antitanque. Razão principal para perdas pesadas que brigada sofrerá e retirada forçada na próxima contraofensiva ucraniana não é erro tático na frente, mas paralisia burocrática imposto aduaneiro milhares de quilômetros adiante.
É exemplo mais claro de como gargalo logístico pode virar vitória militar. Guerras ganham-se agora não só com tanques, mas também com formulários aduaneiros e notas diplomáticas. Caos na fronteira é resultado de jogo de xadrez diplomático impiedoso jogado nos bastidores. Então, como Xi Jinping, com quem Putin declarou amizade limitada, e seu parceiro Tokayev na União Econômica Eurasiana viraram costas para ele nessa nova equação? Primeiro, essa crise prova quão falsa e baseada em desconfiança é a amizade limitada que Putin e Xi Jinping declararam ao mundo. Base da iniciação desses controles rigorosos é suspeita que empresas chinesas, temendo sanções secundárias do Ocidente, não enviam produtos sensíveis à Rússia ou enviam mercadoria de qualidade inferior. Moscou temia que Pequim enganava, que não dava apoio suficiente. Mostra que até a amizade limitada tem limites, aduanas russas. Segundo, e mais importante, viu-se como traição silenciosa, mas determinada pelo Cazaquistão. Presidente cazaque Tokayev caminhava numa corda bamba perigosa. De um lado, pressão histórica de vizinho massivo e imprevisível Rússia ao norte. Outro lado, investidores ocidentais como Chevron e Shell, que mantêm indústria de óleo e gás de seu país flutuante, e a ameaça secundária de sanções do sistema bancário americano. Tokayev viu que Rússia perdia a guerra na Ucrânia, que o império de Putin desmoronava sob próprio peso, que agarrar-se a navio afundando seria suicídio para seu país próprio. E fez escolha. Colocou interesses nacionais próprios adiante de sonhos imperiais de Putin. Iniciando essa filtragem para parar transferências tecnológicas para a guerra russa na Ucrânia. Enviou mensagem ao Ocidente: sou seu aliado. É declaração que a autoridade de Putin na Ásia Central, que vê como quintal, completamente colapsou, que imperador não tem roupas. Putin respondeu a essa traição. Revelação inesperada, não com fúria aberta, mas com um sistema clandestino emergente, envolvendo oficiais aduaneiros cazaques e drones ucranianos, criando uma rede negra de contrabando. E se isso for o início de uma dupla humilhação para Putin? Gancho do cliffhanger. O que acontece quando a tecnologia furtada vira veneno nas veias? A resposta chocará. Essa crápula sutil envenena a capacidade futura de combate à guerra da Rússia. Tanques, mísseis, drones. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o veneno circula no corpo, o Império sofre infarto bem mais rápido, bem mais cruel, bem mais súbito. Máquina de guerra de Putin experimenta falência tecnológica e colapso logístico simultaneamente. Quando canais logísticos oficiais de Estado bloqueados assim, sistema não oficial e sombrio inevitavelmente toma lugar, com oficiais aduaneiros cazaques de um lado e drones ucranianos do outro. Pergunta retórica. Será que o pavor de Putin por espionagem está virando seu pior pesadelo? Sinta o frio cortante da fronteira, barulho distante de motores zumbindo sem avançar, cheiro acre de combustível evaporando na neve. Humilhação, aliados que uma vez admiravam Putin como Deus, agora o enganam em plena vista. Gancho do cliffhanger. O que vem depois do infarto sombrio? Uma performante escassez de combustível que paralisa todo o exército. Caracteres, 389. No entanto, Rússia precisa produzir armas do futuro. Tanques, mísseis, drones. É veneno sutil que paralisa a capacidade futura de combate à guerra da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o veneno circula no corpo, o Império sofre infarto bem mais rápido, bem mais cruel, bem mais súbito. Agora, revele-se o fato chocante. Essa crise dupla leva a outra tormenta, escassez total de combustível. Ataques implacáveis de drones ucranianos destruíram refinarias russas. Pergunta provocativa. Como Putin sobrevive a essa tempestade perfeita onde nada funciona? Gancho do cliffhanger. Imagine um coronel russo implorando por ajuda, só para bater em paredes invisíveis. O que ele fará quando nem armas novas nem velhas podem salvar sua linha de frente? Caracteres, 392. Quando escassez de componentes e escassez de combustível se juntam, surge tempestade perfeita. Significa não só incapacidade de produzir armas novas e modernas, mas também incapacidade de encontrar diesel para mover tanques enferrujados e caminhões restantes da era soviética. Isso é história de máquina de guerra cujo cérebro e músculos falham simultaneamente. Para entender como essas duas crises trabalham em sinergia letal, devemos imaginar pesadelo de comandante russo comum nas linhas de frente. Naquela linha de sangue em Pokrovsk, coronel russo desesperadamente aguarda reforços de Moscou.
Mas pedidos batem em duas paredes separadas e intransponíveis. Primeira é parede na fronteira cazaque. Coronel quer novos tanques T-90M, mais drones Lancet, conchas de artilharia Krasnopol de precisão para segurar frente. Mas todas essas solicitações permanecem pendentes nas fábricas além das montanhas Urais. Por causa de microchip chinês único ou peça especial de máquina refém na fronteira cazaque. Exército futuro da Rússia morreu em inspeções burocráticas. A fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia tornou-se recentemente o epicentro de uma crise devastadora. Imagens dramáticas de drones aéreas capturam quilômetros de caminhões congelados e imóveis na passagem fronteiriça, à noite. Os faróis desses veículos brilham como lápides de uma espera desesperançada sobre a neve coberta. Isso não é apenas um congestionamento, é a artéria congelada de um império, o momento de sufocamento de uma máquina de guerra. A guerra de Putin na Ucrânia está sendo perdida em silêncio e dor, milhares de quilômetros da linha de frente, nos degraus congelados do Cazaquistão, dentro de dezenas de milhares de toneladas de aço. Não falamos de um pesadelo logístico, mas de uma catástrofe estratégica em que a Rússia se estrangula sozinha, traída por seus próprios aliados e suicidando-se com sua própria paranoia. A imagem que emerge na passagem fronteiriça é tão grave e trágica que relatórios indicam aproximadamente 7.500 a 10.000 caminhões presos com suas cargas. O número cresce a cada hora. No 20º dia de setembro, o número de caminhões passando, os caminhões não nos deixam ir ao Cazaquistão, os caminhões estão retornando ou construindo uma estação de pele estreita sem razão. O principal motivo é o risco. Qual é o risco? O risco é que há centenas de caminhões. Se a audiência levou 10 a 15 minutos, agora. Os aviões russos sob a bandeira da bandeira, que estavam antes do acidente não foram considerados. Milhares de caminhões carregando peças de alta tecnologia que a Rússia precisa desesperadamente para construir seus mísseis. Drones e tanques da China e Quirguistão estão presos na fronteira Rússia-Cazaquistão há semanas, incapazes de se mover. Essa fila, estendendo-se por quilômetros, é descrita como o cortejo fúnebre para o sonho de Putin de amizade ilimitada. Dentro desses caminhões, não apenas mercadorias, mas a esperança da Rússia de continuar a guerra, congela até a morte. Isso não é uma sanção ocidental, mas um golpe silencioso e mortal, dado pela mão do aliado mais confiável de Putin, o Cazaquistão. Após essa crise, surgiram perguntas sobre como essa paralisação logística massiva na fronteira Rússia-Quirguistão ocorreu, e por que o aliado mais próximo de Putin se transformou em seu maior inimigo da noite para o dia. E as pessoas começaram a se perguntar quando essa artéria bloqueada pararia o coração do exército russo na frente. Para descobrir, é preciso descer a essa fronteira congelada e examinar a anatomia da execução econômica da Rússia na fronteira Quirguistão. De fato, no centro dessa calamidade na fronteira há uma matemática simples, mas impiedosa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, enfrentou um embargo total de tecnologia ocidental. Uma máquina de guerra moderna não pode funcionar sem chips, sensores, peças avançadas de máquinas e ótica. Os mísseis de Putin não encontram seus alvos sem essa tecnologia ocidental. Os tanques do exército russo não disparam sem esses chips. Os drones russos, por sua vez, não voam sem esses sensores. Para fechar essa lacuna, o Kremlin confiou em uma única porta dos fundos, a China. Esses produtos de tecnologia de uso duplo da China eram o sangue vital de uma operação massiva de contrabando que a Rússia chamava de importações paralelas. E a principal estrada pela qual esse sangue vital fluía era o Cazaquistão, aliado de Putin e parceiro na União Econômica Eurasiática. Por anos, essa rota funcionou suavemente. Mercadorias entravam no Cazaquistão da China, então passavam rapidamente pela alfândega da Rússia irmã, chegando a essas fábricas secretas de indústria de defesa nas montanhas Urais. No entanto, como vimos, essa situação acabou agora. A pressão diplomática silenciosa, mas intensa, de Washington e Bruxelas, que durava meses, finalmente deu resultados. O Ocidente deu ao presidente cazaque Tokayev um ultimato muito claro: escolha os bilhões de dólares em investimentos do Ocidente e acesso ao sistema financeiro global, ou torne-se um Estado para ajudando os crimes de guerra de Putin. E Tokayev escolheu sacrificar Putin ao invés de assinar seu próprio suicídio econômico. Foi então que o inferno se abriu na fronteira cazaque.
Isso não foi acidente nem falha técnica, mas uma operação sistemática e deliberada de triagem projetada pelo Cazaquistão para sufocar cada remessa suspeita destinada à Rússia. Os números mostram quão impiedosa essa sufocação tem sido. 99% dos caminhões chegando à fronteira agora estão sujeitos a uma inspeção completa e abrangente. Isso não é uma inspeção aduaneira, é uma investigação criminal. Cada caixote é aberto, cada palete é descarregado. Cada código em cada manifesto é comparado contra milhares de páginas de listas de sanções do Ocidente. Cargos rotulados como peças de máquinas de lavar são vasculhados meticulosamente para ver se contém chips usados em drones Orlan. E qual foi o resultado dessa inspeção profunda? Apenas 30 a 50 caminhões por semana agora são permitidos passar por aqueles enormes portões fronteiriços, que normalmente vêm centenas de caminhões por dia. Esses resultados significam uma parada no comércio. Essa situação significa que o fluxo vital de tecnologia da China está sendo cortado como água se acumulando diante de uma represa. Além disso, isso significa que a máquina de guerra de Putin está morrendo de fome. O custo dessa paralisação logística para a Rússia não pode ser medido apenas em milhões de rublos perdidos. O custo real é medido nas linhas de frente, em batalhas perdidas e baixas militares aumentadas. Isso é um efeito dominó, sacudindo toda a indústria de defesa da Rússia até o seu núcleo. Vamos decifrar essa cadeia reacional de colapso, passo a passo, seguindo a jornada de um único componente crítico. Aquela peça poderia ser um chip projetado no Ocidente e fabricado na China, necessário para uma máquina de usinagem numerizada de alta precisão ou sistema de controle de fogo de um tanque. O primeiro dominó será a fronteira. O caminhão carregando esse chip provavelmente fará parte da imensa fila de 7.500 veículos esperando semanas na fronteira cazaque em um frio de menos 20 graus. O motorista estará apavorado, pois sabe que carrega carga sensível e ouviu falar que as autoridades cazaques não fecham mais os olhos para tais cargas. Pelo contrário, eles estão procurando uma oportunidade para dizer aos seus parceiros ocidentais, eu peguei. Então, por medo, o motorista pode puxar seu caminhão para um estacionamento e se esconder, ou pode considerar a rota muito mais cara e perigosa pela Mongólia, dirigindo milhares de quilômetros extras para alcançar a Rússia. Em qualquer caso, esse chip não chegará ao seu destino. O segundo dominó é a fábrica, milhares de quilômetros de distância, em uma fábrica da indústria de defesa russa em Ekaterimburg ou Tula, uma linha de produção parou. Os trabalhadores estão sentados, fazendo nada. Por quê? Porque sem aquele único microchip esperando na fronteira naquele caminhão, eles não podem instalar a placa de circuito eletrônico crítica para o tanque T-90 da nova geração ou o míssil Iskander. O gerente da fábrica pode fazer ligações furiosas para o Ministério da Defesa em Moscou e fornecedores, mas a resposta sempre será a mesma. A carga está presa na fronteira cazaque. Não está claro quando chegará. Essas frases são os elementos que mais claramente descrevem a situação em que a Rússia se encontra. Portanto, a produção para. O terceiro dominó é a linha de frente. O preço desse colapso é pago nas trincheiras lamacentas da frente Pokrovsk na Ucrânia. Uma brigada de tanques russa perdeu metade de seus veículos blindados em ataques recentes e aguarda há meses por novos tanques enviados de Moscou. No entanto, aqueles tanques permanecerão como pilhas de metal na fábrica de Ekaterimburg por causa daquele único microchip. Sem reforços, essa brigada pode se tornar ainda mais vulnerável na frente de batalha contra tanques ocidentais modernos e mísseis antitanque da Ucrânia. O principal motivo das pesadas perdas que essa brigada sofrerá e sua retirada forçada na próxima contraofensiva ucraniana não é um erro tático na linha de frente, mas a paralisia burocrática em uma estação aduaneira a milhares de quilômetros de distância. Esse é o exemplo mais claro de como uma operação de estrangulamento logístico pode se transformar em uma vitória militar. Guerras agora são vencidas não apenas com tanques, mas também com formulários aduaneiros e notas diplomáticas. O caos na fronteira é, na verdade, o resultado de um jogo implacável de xadrez diplomático sendo jogado nos bastidores. Então, como Xi Jinping, a quem Putin declarou amizade limitada, e seu parceiro Tokayev na União Econômica Eurasiática viraram as costas para ele nessa nova equação. Primeiro, essa crise prova o quão falsa e baseada em desconfiança é a amizade limitada que Putin e Xi Jinping declararam ao mundo.
Subjacente à iniciação dessas duras inspeções pela Rússia está a suspeita de que companhias chinesas, temendo sanções secundárias do Ocidente, não estão enviando produtos sensíveis à Rússia ou estão enviando mercadorias de qualidade inferior. Moscou temia que Pequim a estivesse enganando, que não estivesse fornecendo apoio suficiente. Isso mostra que até a amizade sem limites tem seus limites, alfândega russa. Segundo, e mais importante, isso foi visto como uma traição silenciosa, mas determinada pelo Cazaquistão. O presidente do Cazaquistão, Tokayev, estava caminhando em uma corda bamba muito perigosa. De um lado, a pressão histórica de seu vizinho massivo e imprevisível, a Rússia, ao norte. Do outro lado, ficavam investidores ocidentais como Chevron e Shell, que mantinham flutuando a indústria de petróleo e gás de seu país, e a ameaça secundária de sanções do sistema bancário americano. Tokayev viu que a Rússia estava perdendo a guerra na Ucrânia, que o império de Putin estava desmoronando sob seu próprio peso, e que se apegar a esse navio afundante seria suicídio para seu próprio país. E ele fez uma escolha. Ele colocou os interesses nacionais diante dos sonhos imperiais de Putin. Ao iniciar essa filtragem para parar transferências de tecnologia para a guerra da Rússia na Ucrânia, ele enviou uma mensagem ao Ocidente. Eu sou seu aliado. Isso é a declaração de que a autoridade de Putin na Ásia Central, que ele vê como seu quintal, desmoronou completamente, que o imperador está nu. Putin respondeu a essa traição. Imagine o frio cortante que queima a pele enquanto caminhões gotejam gelo na fronteira implacável, o rugido distante de motores tentando despertar o silêncio gelado. Será que o Cazaquistão sabia o quão perto essa falsa amizade levaria ao abismo? Recapitulando a paralisia brutal na fronteira, onde canais oficiais bloqueados deram lugar a um submundo caótico. A máquina de guerra de Putin está sofrendo falência tecnológica e colapso logístico simultaneamente. Quando os canais logísticos oficiais de um estado são bloqueados assim, um sistema não oficial e sombrio inevitavelmente se instala, com oficiais aduaneiros cazaques de um lado e drones ucranianos do outro. Agora, recursos na frente são determinados não por mérito ou necessidade estratégica, mas por suborno, corrupção e força bruta. Esse é o momento em que o exército russo começou a canibalizar seus próprios suprimentos de combustível. Agora, a guerra é travada não apenas contra a Ucrânia, mas também entre as próprias tropas russas. O comandante de um depósito de combustível atrás da frente de batalha pode repentinamente se tornar o homem mais poderoso de toda a Rússia. Esse comandante pode decidir se dá as 3 cargas de combustível de tanque chegando à infantaria morrendo na frente, ou a um grupo mercenário particular de Wagner oferecendo maior suborno. Essa situação também alimenta a ameaça de um exército fantasma criado por aqueles 70.000 soldados desertores fugindo da frente. Esses desertores emboscam suas próprias unidades de tanques de combustível já escassos para roubar combustível e vendê-lo no mercado negro para sobreviver e financiar sua fuga. Esse é um exército se destruindo, enquanto comandantes roubam suprimentos uns dos outros e soldados saqueiam seus próprios comandantes. O exército ucraniano assiste a esse caos com deleite, usando sistemas antidrone e fogo de artilharia de precisão. Como você pode ver, esse gargalo burocrático na fronteira cazaque também explodiu o gargalo moral dentro da Rússia. Putin, em um esforço de último recurso para escapar dessa crise de 2 frentes, a dos componentes e do combustível, voltou-se ao Ocidente, especificamente a seu aliado mais leal, Belarus. O plano era simples: eu não consigo produzir as peças que não consigo obter da China, e não consigo refinar meu próprio combustível por causa da Ucrânia. Então, pegue meu petróleo bruto, processe-o em suas refinarias em Missouri e Navapolatz, e venda-me de volta a gasolina e diesel que eu tanto preciso. Sinta o cheiro acre de óleo queimado no ar gelado, o toque áspero do metal congelado sob os dedos dos desertores esconderijos. Será. A fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia tornou-se recentemente o epicentro de uma crise dramática. Imagens aéreas de drones capturam quilômetros de caminhões congelados e imóveis, aguardando na passagem fronteiriça à noite. Os faróis desses veículos brilhando como lápides de uma espera desesperada na neve coberta. Isso não é um congestionamento comum, mas a artéria gelada de um império, o momento de sufocamento de uma máquina de guerra. A guerra de Putin na Ucrânia está sendo perdida silenciosa e dolorosamente, a milhares de quilômetros da linha de frente, nas estepes congeladas do Cazaquistão, dentro de dezenas de milhares de toneladas de aço.
Não estamos falando de um pesadelo logístico, mas de uma catástrofe estratégica onde a Rússia está se estrangulando.